E os 5 mil? E aí, Robson, como que ficou? Atualizações sobre a MP 1343. Agora começamos aquele trabalho difícil de traduzir o juridiquês aqui no Brasil. Meus amigos, valorizem o trabalho do Robinho nas redes sociais. Então, olha só, a MP 1343 acaba de ser aprovada no Senado. Agora ela vai para o veto ou sanção presidencial. A expectativa é que até quinta-feira isso seja assinado pelo presidente Lula. Então temos que acompanhar ainda o que será sancionado, o que vai virar lei e o que será vetado, retirado do texto e não vai virar lei, não vai prosseguir. Então olha só, atualização sobre a questão dos 5 mil, que eu acho que é a questão que a galera está mais assim preocupada, não está conseguindo entender. De fato, o texto passou no Senado, ele foi aprovado, mas a questão dos 5 mil reais foi retirada do texto. Então vamos aqui explicar o que aconteceu, qual que é o contexto da história. Olha só, já tive acesso aqui às adequações redacionais do relator revisor. Tivemos aqui 9 adequações redacionais, e esta é exatamente a primeira, e inclusive a principal, a mais polêmica, né? Pois tinha ali um acordo, né, entre a oposição e o governo, né, sobre essa situação. Então, ela foi alterada, tá? A questão dos 5 mil reais foi alterada. Então, olha só. Adequação redacional número 1. Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei número 13.103, de 12 de março de 2015. Na forma do artigo 6º do projeto de lei de conversão número 6 de 2026 e suprima-se seu parágrafo 3º. O que estava escrito no texto base da MP 1343 em relação aos 5 mil reais, refrescando a memória de vocês? Olha só, parágrafo 2º. Os acordos e as convenções coletivas de trabalho instituirão piso salarial aplicável ao motorista profissional empregado no transporte rodoviário de cargas que atue em operações de longa distância. Ou seja, isso não era para todos os seletistas, tá? Somente para algumas operações. Assim consideradas aquelas em que o motorista permaneça fora da base da empresa, matriz ou filial, ou de sua residência por período superior a 24 horas, sem prejuízo de estipulação de condições mais favoráveis ao trabalhador. Este era o texto base que gerou essa polêmica entre os 5 mil. E aí, foi para frente? Não foi para frente? Então, o que o relator diz aqui? Qual que é a justificativa do relator? Olha só. Este texto, segundo o relator, trata-se de adequação redacional necessária para consolidar o texto resultante do deferimento do requerimento de impugnação de matéria estranha, apresentado, com a supressão da menção expressa ao valor do piso salarial. Preserva-se o sentido normativo dos dispositivos por meio da previsão expressa de possibilidade de instituição do piso salarial mediante negociação coletiva, explicitando o que já consta no inciso 5 do artigo 7º da Constituição Federal. Ou seja, meus amigos, baita texto cabuloso, né? Um dia chegaremos lá e, quem sabe, vamos redigir um texto assim que ninguém entende, né? Mas vamos lá, estou aqui para traduzir esse rolo todo. Olha só, eu fiz um breve resumo aqui, deixei anotado, tá? Essas observações. O que significa este texto apresentado pelo relator, que inclusive isso foi compartilhado lá na TV Senado hoje, tá? Olha só, aqui nós temos uma ideia inicial e como que ficou agora. Presta atenção, o que agora você vai entender com a explicação do Robinho. Então olha só, qual que era a ideia inicial? A ideia inicial era um projeto de lei, provavelmente, né, que queria fixar um valor exato em dinheiro para esse salário dentro da própria lei. Então, a ideia inicial era ser fixado um salário de 5 mil reais. Esta era a ideia inicial. Como que ficou agora, Robson? Ficou assim, ó. O valor em dinheiro foi retirado do texto. Em vez disso, a lei diz que o valor do salário deve ser decidido e carimbado através de negociação coletiva, conversas e acordos entre sindicatos dos motoristas e das empresas. Ou seja, não existe mais 5 mil reais no texto. Agora deve ser feito um acordo, né? Então é assim que ficou, certo? É assim que ficou. Qual que é a justificativa, né? Então olha só, em relação à impugnação da matéria estranha. Robson, o que é esse negócio de matéria estranha, tá? Assim, no juridiquês, né,
temos essa questão de matéria estranha. Mais popularmente conhecida a matéria estranha era chamada de jabuti. O que é o tal do jabuti? O jabuti é quando é colocado alguma coisa no texto que não faz muito sentido com o assunto geral, né, ali da redação, do texto base. Então aqui estamos falando sobre o piso mínimo de frete para motoristas autônomos. E colocaram uma questão para os seletistas. Logo, identificaram essa situação como matéria estranha, traduzindo jabuti dentro da legislação, certo? Então na política brasileira é exatamente esses os termos, tá? E aí foi respeitado a Constituição, tá? A justificativa lembra que a própria Constituição Federal, no artigo 7º, já diz que o salário de categorias profissionais deve ser guiado por convenções e acordos coletivos. Portanto, o texto atualizado apenas reforça o que a lei maior do país já manda fazer. Então, foi retirado do texto a questão dos R$5.000. Então, existe já uma regra, isso deve ser respeitado, certo? E deve haver um acordo ali, certo? Então, por isso que foi retirada essa questão dos R$5.000, por isso que teve esse alvoroço todo, esse rolo todo, mas a MP foi aprovada, certo? E agora ela vai para a sanção ou veto presidencial. Vamos acompanhar. Futuramente eu gravo mais vídeos, tá? Este é apenas certo? Um dos assuntos aqui em relação a adequações redacionais, mas só deixa eu conferir aqui, se eu não me engano foram 9. Tivemos 9 adequações redacionais e provavelmente ainda alguma coisa vai ser vetada quando chegar lá no presidente Lula. Aí quando passar pelo presidente Lula, vamos ter acesso ao texto oficial, ao texto que de fato vai virar lei. Aí eu vou compartilhar com vocês esse texto depois que passar pelo presidente Lula. Acompanhe aí.